Olá! No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um case de sucesso de experiência do paciente, o case da Cleveland Clinic. A Cleveland Clinic está completando no ano de 2001 100 anos. É uma instituição com mais de 55 mil colaboradores, uma instituição enorme que é considerada referência em tecnologia, inovação, procedimentos de alta complexidade e por ter grandes nomes e referências médicas. Porém, uma instituição que tinha um atributo muito fraco, o atributo da empatia. A experiência dos pacientes durante a internação na Cleveland Clinic era por muitos relatada como algo muito ruim e que prejudicava o seu retorno ou a indicação a algum amigo ou familiar. Foi quando, no ano de 2009, Crossgrover resolveu que ia fazer uma mudança radical dentro da Cleveland Clinic. E ele se propôs a adotar uma nova metodologia onde o lema principal era Patients First, ou seja, em tudo que você fizer aqui dentro, nós tentaremos e faremos o possível e o impossível, como ele dizia, para que o paciente estivesse colocado em primeiro lugar. Mas e como é que ele fez isso? Bom, isso aconteceu ao longo dos anos. Essa foi uma vitória da Cleveland Clinic, que continua com excelentes níveis de experiência do paciente, mas ela foi construída junto aos colaboradores. Porque quando eles criaram essa ideia do Patients First, eles trouxeram junto aos colaboradores a ideia de que os colaboradores também importavam muito. E de que para que pudéssemos ofertar o melhor cuidado a cada um daqueles pacientes, era importante que nós ofertássemos o melhor cuidado a cada um dos colaboradores da instituição. Então, foram criados diversos fóruns de discussão para que o método e o acrônimo chamado HEART fosse disseminado na instituição. E o que quer dizer HEART? H, hear, ouça o que o paciente e a sua família têm a dizer. E, empathize, coloque-se no lugar daquele paciente. É claro que nós não conseguimos sentir o que o outro está sentindo, mas tente ser empático com aquela situação e tente se colocar no lugar do paciente e da sua família. Apologize. Peça desculpas. Se você errou, se nós realmente temos um processo falho dentro da instituição, peça desculpas. R, respect. Sempre respeite a cada um dos indivíduos. E T, thankful. Agradeça. Cada uma das colocações, sejam elas positivas ou negativas, vai contribuir de forma significativa para o nosso lema, que é Patients First. Foi assim que Crossgrover conseguiu fazer uma mudança dentro da Cleveland Clinic. Utilizando um acrônimo e um lema, ele então adotou vários treinamentos onde fizeram walking rounds com diretores da Cleveland Clinic que desciam até a beira-leito para conhecer as necessidades do paciente. Eles, além disso, promoveram um fórum específico para treinamento de comunicação médica. Eles sabiam que esse era um ponto bastante falho também. O médico poderia ser altamente capacitado, realizar procedimentos em tempos muito bons e com desfechos excelentes do ponto de vista clínico, mas muitas vezes ele não se apresentava ou até mesmo não explicava o que estava acontecendo para o paciente e para a sua família. Então eles montaram treinamentos específicos de comunicação para todos os médicos. Os treinamentos tinham 8 horas de duração e trabalhavam principalmente a comunicação de notícias difíceis, de momentos difíceis, e como se posicionar perante o paciente nas visitas de dia a dia. Bem, não só isso foi feito, como também o incentivo para que esses colaboradores fossem chamados de caregivers. Aqui no Brasil, quando a gente ouve falar em caregivers, a gente pensa o quê? O cuidador. O cuidador é aquela pessoa que cuida do meu familiar quando ele está internado. Às vezes a gente contrata, às vezes o hospital tem. Lá não. Lá eles definiram que o caregiver era todo e qualquer funcionário e deram autonomia para que essas pessoas se responsabilizassem pelo cuidado. Então, se eu encontrava um paciente perdido, caminhando pelos corredores, eu sabia que eu deveria ajudá-lo. Se um funcionário encontrasse lixo no chão, mesmo ele não sendo responsável por aquela atividade, ele sim recolhia o lixo.
E assim, com pequenas atitudes, eles foram mudando o comportamento. A Cleveland publicou um estudo onde ela mostra que 41% dos pacientes disseram que o maior fator determinante para o retorno a um determinado hospital era a experiência do paciente. Então, não era a localização, não era o commodity, não era a indicação do médico, mas 41% deles buscavam uma boa experiência. Eu vou recomendar para vocês a leitura desse livro. Esse livro foi escrito pelo Chief Officer deles, do escritório de experiência do paciente, porque a Cleveland ela acabou criando um escritório de experiência do paciente. Pode ser que a gente não tenha como fazer isso em todas as instituições aqui no Brasil, mas esse é um ponto também que ajuda muito. Ao invés de nós só recolhermos as ouvidorias, as sugestões, as melhorias, a gente faz uma análise crítica sobre ela, traça planos de ação, determina responsáveis e consegue trabalhar com as equipes para evitar reclamações futuras. E nesse livro aqui, o James Merlino, que é o chefe do escritório de experiência do paciente, era na época, né? Ele traz vários pontos de como proporcionar uma experiência de primeira classe, que é como eles falam no case da Cleveland Clinic. Bom, gente, a gente precisa para tudo isso engajar as equipes e, fundamentalmente, engajar a equipe médica. Então, para isso, o primeiro ponto eu recomendo é o conhecimento da nossa instituição. O conhecimento de quem atua na nossa instituição, através da aplicação de questionários num baseline. E além de questionários com os funcionários e questionários com os pacientes, é importante também que a gente ouça os pacientes através de grupos focais. Ouvir os pacientes em pequenos grupos e entender barreiras que eles possam ter enfrentado ao longo da sua jornada e que nós podemos até não ter percebido. Eu já ouvi pacientes dizerem que ficaram sem ir ao banheiro e pediram para utilizar a comadre durante todo o seu período de internação, porque estavam com vergonha de levantar utilizando a roupa do hospital. Então vejam como o ponto parece simples, mas em nenhum momento alguém fez esse questionamento. Esses são pacientes que ficam por mais tempo acamados e com maior risco de desenvolver uma trombose. Então, aqui a gente está falando de experiência do paciente, a gente está falando de qualidade do cuidado. Quando eu ensino um paciente que ele, então, deve se cuidar também, promover o autocuidado e nos ajudar durante o cuidado, verificando na internação se a cada vez que o técnico de enfermagem, o nutricionista, o médico, o enfermeiro e os profissionais, qualquer um que seja, entra no quarto, higieniza suas mãos antes de realizar um procedimento, eu estou engajando o paciente numa cultura de pertencimento, e ele vai fazer parte deste cuidado conosco. Então, tudo isso está vinculado à experiência, e se nós pudermos, obviamente, engajar a todos da forma mais rápida possível, essa é a melhor saída para que a gente consiga fazer um olhar transversal. A inserção dos escritórios de qualidade nos hospitais não se deu do dia para a noite. Na Cleveland Clinic, a experiência do paciente não mudou do dia para a noite. Mas hoje eles já têm um processo sólido. Se hoje eles extinguissem o escritório de experiência do paciente, certamente eles continuariam com bons resultados, porque isso já está imbuído na cultura. Então aqui a gente tem um segundo ponto, a cultura e o engajamento. Esses dois pontos são fundamentais para que a experiência do paciente seja melhorada e para que nós possamos ofertar um melhor cuidado para os nossos pacientes.